Tem alguém perguntando aqui, deputado, se não seria uma boa ideia privatizar só esgoto e deixar a água de beber de fora. Não, considero que é um equívoco, porque vamos para os argumentos que justificam a privatização. Quais são os argumentos que eles utilizam? Eficiência. Eficiência é um dos argumentos que eles utilizam, e o segundo argumento utilizado por eles é de que não teria recurso por parte do poder público, então você tem que captar recursos do setor privado para que os investimentos sejam realizados. Então, vamos trabalhar sobre os dois argumentos. Primeiro, está havendo no mundo um processo que é o inverso daquele que eles estão propondo no Brasil, que é a reestatização dos serviços de água e de tratamento de esgoto. 900 estatais que foram privatizadas no setor de água e energia, nos países centrais do capitalismo, foram reestatizadas. Por quê? Qual foi o resultado dessa história? Em primeiro lugar, porque você teve uma promessa de investimentos que o público não realizaria, só que com o tempo o preço das tarifas foi lá para cima, com o preço das tarifas indo lá para cima, foi dito, então, existir um desequilíbrio econômico-financeiro, e com o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas, elas entram na justiça dizendo que os investimentos não precisam ser realizados. Primeira coisa sobre a questão, então, da eficiência. O que se verificou no mundo sobre uma eficiência do privado em relação ao público não se concretizou, principalmente no que diz respeito às reestatizações que foram realizadas. Inclusive porque eles dizem que a eficiência melhora com o processo de concorrência, né, Bárbara? Sim. Só que no setor de água, na energia elétrica, nem esse argumento liberal pode ser utilizado. Porque é um monopólio. Porque é um monopólio, porque você não entra na sua casa e diz, eu vou apertar aqui a privada agora e o recolhimento de esgoto vai ser da empresa X ou da empresa Y. Exato. Eu vou abrir a minha torneira e vai sair água da empresa X ou da empresa Y. A mesma coisa para a energia elétrica, quando você aperta o interruptor, né? Então, esse argumento não é válido, principalmente no que diz respeito a um monopólio, que passa de um monopólio estatal para um monopólio privado, ou um monopólio estatal de outro país, porque existe, inclusive, uma cobiça grande de estatais de outros países que querem assumir o controle do setor elétrico e da água no território brasileiro. Então, esse argumento, na minha avaliação, não se sustenta. O segundo argumento, que não tem dinheiro, tá certo? Quanto é que eles diziam que iriam economizar, entre aspas, com a reforma da Previdência? Quais eram os cálculos do Guedes? R$1 trilhão, não era isso? Agora, com a pandemia, esse discurso liberal ele foi por água abaixo, porque você teve, só no período de pandemia, o déficit que vai chegar a aproximadamente 1 tri. E aí há uma diferença, e aí eu acho que a gente não pode deixar de desmontar esse discurso liberal, que é a seguinte: uma casa, um município e um estado, ele não trabalha para conseguir determinar qual vai ser o seu orçamento. Mas o governo federal, a União, através dos instrumentos que tem de política econômica e do Banco Central, pode determinar o seu grau de endividamento. E, inclusive, o que se espera no setor de água e saneamento é dobrar os investimentos que são realizados hoje. Só que boa parte dessas empresas privadas vão recorrer aos bancos públicos para pegar financiamento para a realização dos investimentos. Então, a pergunta é o seguinte: se pode conceder crédito do BNDES para as empresas privadas realizarem esses investimentos, por que você não pode ter um grande programa de obras públicas onde o BNDES financia as estatais brasileiras para a universalização do serviço de água, de abastecimento de água e recolhimento de esgoto? Pode, mas aí precisa vontade política. O que está em jogo, na verdade, é a entrada do setor privado, é isso que está em jogo, porque querem ampliar a quantidade de negócios num setor que está altamente disputado pelo mundo e onde, nos países centrais do capitalismo, está havendo um processo de reestatização. Esses capitais querem encontrar, então, a possibilidade de ampliação dos seus ganhos no Brasil. E é exatamente por entender que água não é mercadoria
que eu considero que, e com toda a experiência que a gente já teve negativa pelo mundo, que esse não deve ser um bem a ser privatizado. Ele deve ser público, com todas as consequências que tem para o conjunto das pessoas quando a privatização acontece, e consequências negativas.